a nossa aula vai ser diferente, tá? Vocês vão fazer a leitura de um capítulo de um livro, vão responder algumas questões, e na semana que vem nós vamos debater, tá? Eu vou chamar, vou ir falando, quem quiser falar por vontade própria pode ir, o resto eu vou pedindo para o pessoal falar, explicar um pouquinho sobre cada tópico. Então, assim, o que vocês precisam saber? O Brasil, até 1976, ele era um país no qual era regulado pela nossa legislação tributária. Então, como fazer, como calcular lucro, como alocar cada conta, enfim, né? Nós éramos e ainda somos um pouco, né? Nós caminhamos gradativamente, caminhamos cada dia um pouquinho em busca de uma contabilidade mais autônoma, na qual o contador é o detentor do conhecimento e ele toma a decisão sobre aquele negócio que vocês leram já, sobre a essência e sobre a forma, né? Ele visualiza qual é o melhor critério a se aplicar, quando é a melhor hora a aplicar, né? Então, nesse sentido, até 1976, nós tínhamos apenas uma legislação, que era a legislação tributária, e ela era totalmente, né, óbvio, né, a contabilidade era totalmente vinculada a esta legislação. Ela estava totalmente 100% ligada a esta legislação. Isso fazia com que o contador em si não tivesse autonomia, né, para desenvolver, tomar decisões sobre uma empresa. Ele seguia sempre aquilo que estava na legislação. Aos poucos, a contabilidade, ela foi sofrendo influências que a gente chama de influências anglo-saxãs. O que é isso? Lá da contabilidade norte-americana, que é uma contabilidade na qual foi criada, foi desenvolvida com base em mercados de capitais. Eu acredito que eu já tenha comentado com vocês, tá? Sobre a forma de captação de recursos no Brasil. Aqui no Brasil, é muito comum nós captarmos recursos com as instituições financeiras, né? Então, empresas captam recursos por meio de instituição financeira, pagando em 30 anos, né? E aí, nesses 30 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos, enfim, temos juros, tem que ser pago mensalmente, né? Tem toda aquela obrigatoriedade para com a instituição financeira. Diferente da característica da contabilidade lá norte-americana, que a gente chama, né? Aquela perspectiva anglo-saxã, tá? Que essa contabilidade, ela traz empresas que se desenvolvem aí, que são instituídas no mercado, com base em investidores, tá? Então, se eu for abrir uma empresa, eu vou criar um projeto, vou criar um plano de negócio para essa organização, e eu vou mostrar ela lá para o João Pedro, para a Aline, para o Vitor, né? Eu vou mostrar para eles e eles vão falar o seguinte, eu quero investir nessa empresa. Eu vou investir, né, 20% do capital. Meu capital é de 100 mil, eu preciso para desenvolver essa atividade. Então, Vitor falar assim, eu vou investir 20%, 20 mil. O Vinícius vai investir mais 30 mil. A Aline falou que vai investir mais 30 mil. Então, beleza, né? Então, eu já consegui aí 80 mil reais para minha empresa e os outros 20 mil reais, aos poucos, eu vou conseguindo por meio de outros investidores. Tá? Então, a forma de captação de recursos, de desenvolvimento das empresas lá norte-americanas, elas são dessa forma, fazem um planejamento, um projeto piloto, apresenta isso para os investidores e capta recursos de sócios, de acionistas, tá? Então, ela tem aí alguns critérios, né? Ela tem aí algumas influências positivas que foram trazidas para o Brasil, que fizeram com que a contabilidade dela se desenvolvesse melhor aqui no Brasil, para que a gente não ficasse uma contabilidade 100% engessada na legislação, tá? Nós vamos aprender aqui também nessa disciplina que existem dois tipos de sistemas, né, na contabilidade. Um sistema chama-se Common Law e outro Code Law. Como é uma lei comum em um lado e o outro um código de lei. O Brasil, hoje em dia, 2021, ele anda entre os dois sistemas aqui, tá?
um pouquinho mais para o common law. Antes, até 1976, só um pouquinho, Gustavo Pasquale quer falar, só um pouquinho. A 2007 era um país totalmente Code Law, ou seja, nós temos uma Constituição Federal, né, a nossa mãe, e nós temos que seguir todos os procedimentos da legislação. Independente se quem constituiu, quem desenvolveu essas legislações são administradores, são engenheiros, são advogados, né? São pessoas que não sabem nada de contabilidade, eles desenvolveram e os contadores seguem, tá bom? Gustavo, pode falar. Não, professora, foi sem querer, foi mal. Ah, tá. Beleza, tranquilo. Então, pessoal, o Brasil, ele sofreu não, né? Ele passou por um desenvolvimento da contabilidade muito importante. E eu falo isso não apenas profissional, assim, falando, né, em relação a como fazer os fatos contábeis, em si totalmente a nossa operação dos nossos serviços ser totalmente dependente de legislação e não de órgão regulamentador. Não apenas isso. Mas, por exemplo, quando foi que a CVM teve vida no Brasil, gente? A CVM foi constituída em 76. 76 não é muita coisa, não. É pouquinho tempo. Aposto que os pais de vocês, na maioria, já eram jovens, já eram adultos nessa época. Tá? Então, a gente tem que pensar que a contabilidade hoje em dia no Brasil, ela está dando passos bem maiores, tá? Mas ela teve uma cultura, ela teve uma história na qual antes ela era muito mais engessada na parte de legislação. Hoje em dia, nós contadores, temos muito mais autonomia. E é isso que a gente tem que valorizar na nossa profissão. Então, a atividade de vocês hoje, a aula de vocês hoje, ela está voltada a fazer a leitura, tá? Tá lá no Classroom, já postei para vocês, quem quiserem já baixando, abrindo lá, podem ir baixando. Ela está voltada a fazer a leitura deste livro aqui, deste capítulo de livro aqui, ó. Contabilidade e seu ambiente no Brasil. Então, eu vou colocar aqui, ó, a gente tem o tópico 1.1 que fala aqui, desenvolvimento histórico recente da contabilidade no Brasil. Então, aqui vai falar um pouquinho sobre o que mudou, qual foi a influência, qual foi a história que aconteceu lá em 1970, que foram 3 episódios muito importantes para o desenvolvimento da contabilidade. Tá? Então, ali vai falar sobre a criação da CVM, que foi inspirada na SEC, que é tipo uma CVM lá dos Estados Unidos. Tá? Então, vai falar sobre isso. Vai falar sobre o sistema legal e regulamentar da contabilidade no Brasil, que é aquilo que eu falei para vocês sobre um sistema Common Law e Code Law. Code Law é quando você tem que seguir tudo que está no seu código. Tá? Não pode dar um passo fora da legislação. Isso, para quem tem constituições federais, como o Brasil, por exemplo, geralmente acontece muito. Hoje em dia, os nossos órgãos fiscalizadores, nossos órgãos profissionais, eles nos auxiliam muito a ser mais autônomos, mais independentes. Então, eles têm quase que mais força que a legislação para falar, não. O contador não pode fazer isso aqui não espelha a realidade de uma empresa. Isso aqui não está de comum acordo com os Estados Unidos, com os outros grandes países, potências, para que nós consigamos trabalhar de igual para igual com empresas sendo multinacionais, né, empresas do Brasil abrindo multinacionais fora, outras empresas de fora abrindo no Brasil, né, para consiga fazer a importação, exportação de produtos. Então, neste sentido. E Common Law, pessoal, é quando existe tanto regulamentos da profissão, né, situações aí cotidianas da profissão, e outras legislações. Então, é quando o comum acordo daquela sociedade decide que vão seguir várias formas, várias resoluções para para desenvolver suas atividades pessoais, suas atividades profissionais e etc. Então, aqui nessa parte 2.1, vamos falar sobre a criação do CFC, tá? Sobre o ensino superior aí da nossa profissão, tá? E nós vamos ter também aí, mais para frente, vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, no tópico 1.3, vamos falar sobre a educação, a educação contábil no Brasil, que também foi muito tardia, pessoal. Quando começou a abrir
graduações no Brasil, de forma geral, assim, já tinha muito técnico em contabilidade, que a gente fala, tem pessoas que falam até hoje que são os guarda-livros. Já ouviram esse termo, guarda-livros? Sim. Então, que tinham os guarda-livros, né? Que não era o pessoal com bacharel em ciências contábeis, pessoal técnico, e tinham a mesma responsabilidade que o bacharel, né? Depois, muitos anos, depois que o Brasil inverteu essa situação. Quem é bacharel é os únicos que podem assinar por empresas, que podem ser peritos, que podem ser auditores, né? Então, mudou muita coisa. A profissão se tornou muito mais, tem que ter uma responsabilidade, um conhecimento muito maior do que antes, né? Que, vamos dizer assim, era mais facilitada a educação e prestar o papel de profissional da contabilidade, tá? Então, aqui, ó, quero até compartilhar com vocês, em 2019, gente, 2009, estão vendo aqui que tá aqui, ó, até 31/12 de 2009, a USP, que foi a primeira faculdade de contabilidade do Brasil, e foi a primeira que teve mestrado e doutorado, em 31/12 de 2019, praticamente em 2010, eles tinham apenas formado 191 doutores em contabilidade, até 2010, 10 anos, 11 anos atrás, gente. Isso não é muito tempo. Apenas 191 doutores em contabilidade. Vocês têm noção disso? É pouquíssimas pessoas. Então, imaginem que de 2007 para frente, que a contabilidade de fato se desenvolveu, tá? De fato conseguiu, assim, se desamarrar mais da legislação, ser mais autônomo, ter uma responsabilidade maior e, por consequente, ter um conhecimento muito mais aprofundado em várias áreas, né? Em diversas áreas aí dos negócios. Eu sempre falo, não é porque eu sou formada em contabilidade, mas eu acho que a contabilidade é a profissão na qual ela está mais preparada para lidar com todas as situações dos negócios, tá? Porque a gente tem toda a parte de administração, nós permeamos também para a parte de engenharia de produção, layouts, né? Situação de entrega, né? De entrega dentro do prazo, recebimento, entrega, enfim, tudo nesse sentido. Gestão, né? Gestão aí, gerenciamento financeiro, né? Em questão de investimentos, perícia, auditoria. Então, nós temos muita coisa. Análise de demonstrações, análise de documentos, análise de informações. Sem contar que a gente tem que até ser um pouco TI, né? Para lidar com tanto sistema, arquivos, websites aí que nós precisamos entrar para gerar os nossos impostos, para calcular determinadas situações aí, né? O imposto de renda, por exemplo, também é outra situação. As declarações que nós precisamos entregar como obrigações acessórias fiscais. Então, eu sempre falo que a contabilidade ela é um arcabouço muito importante, né? Ela abarca muita coisa e nos faz competente para atuar em qualquer área dos negócios, com mais facilidade, porque nós, no nosso próprio curso, nós adquirimos esses know-hows, né, que a gente fala, know-how, que é como fazer, como desenvolver, de que jeito fazer, de que jeito abordar, enfim, neste sentido, tá? Sem contar que os nossos critérios, eles são mais difíceis, eles são mais complexos, porém, eles têm uma qualidade maior, tá? Uma qualidade desde registro como análise depois, né? A eficiência desses registros para análise, para tomada de decisão, né? Mais para frente aí. Aí aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do mercado de capitais e de que forma que isso refletiu na contabilidade para o seu desenvolvimento, tá? Então, vai ser uma parte bem legal aqui. Então, no primeiro momento, vocês vão falar sobre as leis das reformas bancárias, vocês vão entender como que eram os bancos naquela época, né? Como se fosse muito tarde. Lá em 1964, 1965, até 1970, como que funcionava a dinâmica dos bancos. E depois disso, a gente vai falar sobre a lei do mercado de capitais também, tá? As mudanças que houver. Aqui também,
A estrutura empresarial do Brasil, que era dividida em sociedades anônimas e sociedades por cota de responsabilidade limitada, que é as nossas LTDAs, tá? O desenvolvimento da auditoria no Brasil. Então, aqui, só para vocês entenderem que a auditoria no Brasil, até aí, meados em 1970, elas eram obrigadas apenas a atendimento de exigências estatutárias. Então, se eu quisesse fazer uma mudança no meu estatuto, se eu quisesse fazer uma liquidação, né, liquidar a minha organização, né, extinguir ela, aí eu poderia passar por uma auditoria, no caso. Se houvesse a existência de consolidação dos balanços com uma subsidiária brasileira, com outra, uma multinacional internacional, então vamos dizer aí, que a minha empresa aí seja a empresa da Nike, tá? A Nike, a minha Nike, ela é uma investida da Nike lá dos Estados Unidos, tá? Então, a empresa dos Estados Unidos tem 100% do capital da minha empresa que está aqui no Brasil, tá? Entenderam? Então, a dos Estados Unidos, ela controla a minha do Brasil. Ela é dona da minha empresa do Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles têm obrigação, há muitos anos, a fazer a demonstração contábil consolidada, que é o seguinte, se duas empresas ou mais pertencem ao mesmo dono, tem mais de 50% do capital votante de uma empresa, nós precisamos consolidar, transformar essas duas ou mais empresas em uma única demonstração contábil, porque ela pertence ao mesmo, vamos dizer assim, ao mesmo grupo econômico, ao mesmo dono, ou aos mesmos donos, tá? Então, como a minha era subsidiária no Brasil, e tinha uma lá nos Estados Unidos, aí sim havia a obrigatoriedade de auditoria, mas não era por causa das leis brasileiras, era por causa que a minha empresa que me comandava, que era a minha empresa mãe, ela estava lá nos Estados Unidos, e para os fins das contabilidades lá, era necessária auditoria em empresa de capital aberto, tá? Então, pensem só, 1970, gente, isso era anteontem. A obtenção de crédito junto a instituições financeiras oficiais ou privadas. Então, existiam 3 formas aí de mandar auditar uma empresa. Senão, estava meio livre assim, tá? E daí, depois, houve algumas mudanças na auditoria independente, e daí passou a ser diferente, né? Nós passamos a mudar essa situação aí em relação à obrigatoriedade da auditoria. Tá? Então, aqui a gente vai falar... Vocês já ouviram falar nas Big Fours? Não. Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu, por acaso? Não. Não? Então, gente, as Big Four são as 5 maiores empresas de auditoria do mundo, tá? Então, aqui no Brasil, acho que a gente tem uma ou duas, salvo engano, tem uma... Lá em São Paulo, que eu já fui fazer uma visita técnica para eles, que é a Trevisan, tá? Empresa brasileira. E fica bem pertinho da Bovespa. Inclusive, é uma ideia que nós temos de levá-los lá, né? Assim que tudo isso deixar, né? Levar vocês para conhecer tanto a Bovespa, tanto, né, a nossa BME Bovespa, nosso mercado de capitais, nossa bolsa de valores, e também a Trevisan, que é uma das Big Four, que fica bem próximo, inclusive, da Bovespa, tá? Então, as Big Four são as 5 maiores empresas de auditoria do mundo, tá? Então, a gente tem a Deloitte, a Prince, a Ernst Young, a Trevisan e a KPMG, tá? KPMG, se eu não me engano, também é brasileira, ou é 66, tá? Então, essas Big Fours, elas são grandes organizações. Até pesquisem sobre isso quando vocês estiverem fazendo a atividade, depois de vocês lerem, para vocês entenderem como é importante essas 5 empresas aí para o mundo dos negócios, tá bom? As 5 maiores empresas de auditoria do mundo, beleza? Aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o IBRACON também, tá? Sobre a instituição do IBRACON. Alguém lembra o que é o IBRACON? O IBRACON, pessoal, não sei se vocês já viram isso. Não sei se vocês já viram isso aí em outras disciplinas, né? Mas o IBRACON, ele é o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Então, ele é como se fosse o CFC aí para os contadores, tá? É a comissão na qual determina a legislação, determina normas, regulamentações,
fortalece a classe dos auditores aí no Brasil. Beleza? Então, vocês vão ver tudo isso. Gente, é um livro muito didático, é muito tranquilo de ler, é bem gostoso mesmo, tá? Então, não se preocupem aí, tem 11 páginas, sei que às vezes vão achar muito, mas ele é bem tranquilo, é bem gostoso de ler. Vão lendo, vão anotando e vão viajando nesse desenvolvimento da contabilidade. Depois que vocês lerem tudo, vocês começam a responder as questões, tá? Primeiro leiam com calma, tá? Leiam assim com o intuito de viajar, de conhecer o desenvolvimento mesmo, porque depois, da semana que vem, eu quero que seja um debate bem gostoso mesmo, bem aberto, uma troca de informações, até pesquisem mais, eu sempre falo. Como que a gente se diferencia no mercado, galera? Quando alguém me dá uma coisa para fazer, né, Ana, faz tal coisa, eu nunca entrego aquela única coisa que eles me pediram, eu sempre coloco o quê? Uma cerejinha, sempre coloco um detalhe a mais, uma coisa a mais, uma análise diferente, um resultado diferente, uma contribuição, né? Então, sempre façam isso. Deram uma coisa para vocês fazerem? Pesquisem um pouquinho mais, afundem um pouquinho mais, para trazer ainda mais coisas para debate, para trazer ainda mais resultado para a empresa, para trazer uma visão diferente, né? A gente está aí com a luz baixa, a gente liga a luz alta para ter uma visão mais ampla. Beleza? Aí, por fim, 1.7 sobre a profissão no Brasil. Então, a gente vai falar sobre a regularização e a criação dos dois maiores, vamos dizer assim, mecanismos da contabilidade, que foi o CFC e a Ibracon, tá? E quais foram aí seus objetivos, o que eles trouxeram de mudanças para a contabilidade. Então, na aula de hoje, nesse restinho aí, vai dar o quê? 1h15, para vocês lerem isso aqui, e a aula de amanhã, e responderem estas questões aqui, não é esta. Ai, gêmea, onde que eu coloquei as questões? Deixa eu ver se eu acho. Essa sim. Então, aqui, ó. Questão 1. Quando teve início a atividade de auditoria no Brasil? Liste 2 exemplos pelos quais as empresas contratavam seus serviços, mesmo quando não obrigatório. Tá? Então, quando não havia obrigatoriedade de auditoria no Brasil. Quando é que as empresas contratavam serviço de auditoria? Quais foram os 3 principais fatos que marcaram a evolução e o desenvolvimento da contabilidade na década de 70? E por quê? No que consiste, ou seja, o que significa o rodízio por auditores? Quais a razão para a adoção desse critério de rodízio? Qual foi o objetivo do CFC, né, ao criar o grupo de trabalho voltado para o desenvolvimento das normas brasileiras de contabilidade? Então, por que será que o CFC criou uma norma brasileira de contabilidade, né, voltou-se lá com o pessoal dos Estados Unidos, de outros países, enfim, para criar essas normas brasileiras de contabilidade e não mais seguir apenas a legislação, né? Apenas aquilo que nos estava sendo preparado aí pelos nossos comandantes, né? Pelos nossos os administradores públicos aí do nosso país. Né? Por que será que eles fizeram isso? Descreva com suas palavras como você entende que funciona o ambiente legal da contabilidade no Brasil. Aqui. A respeito do tardio desenvolvimento da contabilidade brasileira, você considera que quais aspectos influenciaram o atraso e quais aspectos foram importantes para o desenvolvimento da contabilidade? Atualmente, quais são as atividades regulamentadas pelo governo federal que devem ser auditadas por auditores independentes? Explique por quê. E, por fim, você acredita que a profissão do contador no Brasil e os conselhos representativos, eles são politicamente suficientes, fortes para influenciar o governo? Explique sua resposta. Então, pessoal, para vocês conseguirem responder esse rol aqui de questões, vocês precisam primeiro se dedicar a uma leitura desse livro aqui, bem com calma, e depois vocês voltam para responder essas questões. Porque essas questões, elas são mais do que vocês vão pegar aqui, copiar e colar ali. Vocês precisam encontrar, vocês precisam entender, viajar nesse desenvolvimento aí,
para vocês responderem essas questões, porque são todas elas de cunho crítico. Mais do que uma leitura, vocês vão ler, entender e colocar com as palavras de vocês aí o que vocês conseguiram entender desse apanhado de informações deste capítulo aqui do livro que eu estou passando para vocês. Beleza? Já está tudo publicadinho no Classroom, tá? Então, aqui, ó, aula 29, Contabilidade do Brasil e o Desenvolvimento da Contabilidade. O capítulo 1 está aqui e o exercício do dia 29 também está aqui. Eu coloquei esse trabalho para vocês entregarem no dia 4 de abril. Gente, vocês sabem que dia 4 de abril é Páscoa, né? É domingo. Então, eu coloquei aqui para entregar no domingo, tá? Sem problemas, podem entregar no domingo. Mas façam eles, inicia hoje, né? Termine amanhã se vocês conseguirem. Se não, utilizem aí algum outro dia, me dão um feedback se vocês não conseguiram terminar, precisam de uma aula aí da semana que vem. Né? Me falem isso se vocês precisarem. Mas não em cima da hora, não chega domingo, ai, professora, a gente precisa dar aula. Se preparem durante a semana nas 2 aulas que vocês têm, tá bom? Aí vocês verificam e me falam. Não vão deixar para fazer tudo no domingo de Páscoa. Nem vão deixar para fazer no domingo de Páscoa. Eu estou dando esse prazo a mais aí para vocês se programarem nesse período. Mas, né? Tentem utilizar os outros dias aí que vocês têm livres, tá? Beleza? Entendido? Sim. Então, beleza, galerinha. É isso aí, boa semana para vocês. Estou à disposição de vocês aí pelo WhatsApp, enfim, precisarem de mim, me mandem mensagem, mandem e-mail, estou à disposição. Por favor, deem uma boa noite aqui no WhatsApp para mim, quando eu finalizo a reunião, daí sai o relatório de quem participou da aula e eu faço a chamada por esse documento. Aqui na aula ou lá no WhatsApp? Aqui no chat. Ah, tá. Vou escrever aqui. Boa noite. Beleza, galera? Fiquem bem, se cuidem. Feliz Páscoa para vocês. Estou à disposição, tá bom? Qualquer coisa, deem um alô para mim. Tchau, prof. Obrigado, Gomes. Tchau, prof. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, gente. Imagina.